Gente, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reunião, que hoje vai ser uma reunião muito boa. O assunto é maravilhoso e eu espero que realmente ele nos possa abençoar. Vamos orar. Eu queria pedir a Adna para nos dirigir a Deus nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede para o estudo da Tua Palavra, e peço-te, ó Pai, que o Senhor possa abençoar todos que estão participando neste encontro online, que o Senhor prepare os nossos corações e as nossas mentes para reter os teus ensinamentos. Inspira o doutor Joselito e abençoa cada participante deste encontro, Senhor. Amém. Que o teu Santo Espírito esteja nos ajudando a compreender mais e mais a tua palavra. Muito obrigada. Amém. E nos abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Sávio, dá uma entradinha lá no meu YouTube e vê se, de repente, alguém está pedindo alguma coisa, alguma orientação, tá? Tá. E aí você fala comigo, se tiver, tá? Ok. Aí é só acessar o meu canal lá, que está transmitindo por lá. Você confere se está transmitindo mesmo. Pastor, eu queria só deixar um recadinho aqui, irmãos. Boa noite. Por gentileza, deixarem os microfones desligados para não dar eco, por gentileza. Obrigado. Aí, quando o irmão for falar, aí você abre o seu microfone, tá ok? Gente, nós estudamos semana passada sobre o fruto do arrependimento, e uma das coisas que nós estudamos... Só mais uma entrada aqui. E um dos assuntos que nós estudamos foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí eu até coloquei um link, uma consulta para os irmãos responderem, mas eu tive que mudar o número de telefone, e aí aquele link perdeu, aquela consulta perdeu. Aí eu vou mandar novamente para vocês agora, por esse canal, por esse grupo, para vocês responderem se semana que vem vocês querem que seja o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, ou se vocês querem sobre se o crente perde a salvação. Aí, de acordo... Porque estava meio empatado, sabe? Na pesquisa, na enquete, estava meio empatado os dois temas, né? Mas então nós estamos no ponto 5, estudo 5 do Evangelho de Mateus, que é quando Jesus ele começa praticamente o seu ministério, ele chama os seus discípulos, sobe ao monte chamado das Bem-aventuranças, e aí ele começa esse discurso, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurança significa felicidade, ou bem-aventurado, feliz. Daí o tema do nosso estudo hoje ser a alegria do cristão, a felicidade do cristão. Hoje eu inovei mais uma coisa, que é colocar o texto todo do estudo, tá? Todo o texto que foi para os irmãos vai ser projetado hoje, mas possivelmente a gente não vai usar todos eles, né? Porque a gente... Deixa eu ver aqui, mais um para permitir. Porque a gente realmente não teria tempo para alcançar, né, abranger toda essa matéria. Só o estudo sobre os limpos de coração que verão a Deus, só isso daria aí para a gente consumir muito tempo, porque é algo muito palpitante. Vocês vão ver hoje, quando nós chegarmos nesse ponto, as surpresas que vocês vão ter nesse ponto. O que é isso, né?
ser limpo de coração, e o que significa esse ver a Deus, e também os filhos de Deus, né? Serão chamados filhos de Deus. Então, sem mais demora, vamos para o que eu quero dizer, não é? Que nesse estudo das bem-aventuranças estão relacionadas às diversas virtudes que caracterizam a vida cristã, e como Mateus é o evangelho do reino de Deus, então são as condições para alguém pertencer ao reino de Deus. Quais são as condições estabelecidas por Deus? E eu desejo muito que cada um de nós possa ser participante dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Primeira bem-aventurança. Qual é a primeira felicidade do cristão, a alegria do cristão, de acordo com Mateus 5:3? Quem pode abrir o microfone aí e falar? Os humildes de espírito. Os humildes de espírito. Muito bem. Então, a primeira condição para alguém ser participante do reino de Deus é ser humilde de espírito. Tem umas versões que falam pobres de espírito, mas essa palavra, às vezes, tem um som depreciativo, né? Um som conotativo negativo. A fulana é pobre de espírito, né? Significando que a pessoa ela é uma pessoa de autoestima muito baixa. Não é isso que Jesus está falando. Aqui, o pobre de espírito é realmente ser humilde de espírito. E aí tem também a recompensa. Qual é a recompensa da pessoa que for humilde de espírito? Quem pode responder aí? A herança do reino do céu. Vai ter a herança do reino dos céus. Gente, vocês não têm ideia da abrangência do que seja o reino dos céus. Porque veja só que aí está mostrando os céus no plural, está vendo? Então, não é o reino do céu, mas o reino dos céus. Quais céus? Então, a verdadeira felicidade é ser humilde de espírito, e somente quem for humilde de espírito é que vai entrar no reino dos céus. Mas o que é ser humilde de espírito? Os pobres de espírito, os humildes de espírito, é que reconhecem que eles precisam de Deus. Veja só, a pessoa precisa, na sua humildade, reconhecer que ela precisa de Deus. Porque qual o grande problema da humanidade hoje? É cada um ser senhor de si. É o ego reinar no coração das pessoas. Vocês já viram que muitas pessoas dizem assim, o que eu quero é ser feliz. E ela não quer saber, ou elas não querem saber se o outro ou a outra está sendo infeliz. Então, a ostentação, a vaidade, a prepotência anula a possibilidade de uma pessoa participar do reino de Deus. No reino de Deus só entrará quem for humilde de espírito. Olha que situação. Normalmente os reinos eram conquistados pela força, né? Até hoje, né? Até hoje as nações pressionam umas às outras, às vezes até com ameaça de guerra, de corte econômico, de boicote econômico. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente abre mão de tudo para poder ter direito ao reino dos céus. Jesus, inclusive, procurou pautar o ministério dele na questão da humildade, né?
Tem mais gente chegando aqui. Bem-vindo, Paulo. Está chegando mais alguém aí? A todos que estão participando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui, Paulo, das condições para uma pessoa ser participante do reino de Deus e também sobre quem é a pessoa feliz, o que é um cristão feliz. Esse texto de Filipenses 2, 5 a 11, é extraordinário, porque ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. E, achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Esse não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Isso é muito profundo, porque ele abriu mão da condição dele divina. Ele não deixou de ser Deus, mas deixou de agir como Deus, para agir como homem. Ele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, para poder nos alcançar, para poder chegar até nós e para nos levar a Ele, ele se esvazia. E há muitas outras coisas que, oportunamente, eu vou compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas. Dentro de Jesus, porque ele se esvaziou. E também diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Olha só. Fomos criados dentro de Cristo Jesus. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer também o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão dentro de Cristo. Por isso que a humildade é o primeiro passo para uma pessoa possuir o reino dos céus. E aí esse texto de Lucas 6:20 vai também dizer a mesma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, pode me interromper, entrar e falar, tá? Porque nós estamos numa célula e todos podem ter a participação, todos podem dar a sua opinião. Se alguma coisa não ficou muito clara, você pode perguntar, ok? Não, eu só quero trazer uma memória, uma lembrança de uma coisa que o senhor falou quando a gente estava na igreja Batista Chacari em relação ao reino, que se a gente se mensurar o quão felizes somos por pertencer a Jesus, ao reino do Senhor, a gente vive anos de alegria o dia todo. Não é? Nunca mais esqueci disso. Que bênção. É isso aí, Beth. A Cari, né? Olha, eu saí em Cari, sabe quanto? Em 2000. Já são 25 anos atrás. Quanto tempo faz? Eu nunca mais esqueci. Não é, Beth? Muito bom. Sim. Pode ser também o reino dos céus, a presença e o governo do Senhor, né? Sim. E como a promessa de vida eterna e a comunhão com Ele, pode ser isso? Sim, porque, veja só, quando Satanás tentou Jesus, o que ele disse? Ele mostrou todos os reinos de onde? Do mundo. Do mundo. E falou, tudo isto te darei, porque me foi entregue, se prostrado me adorares. Então, ele mostrou os reinos do mundo. E Jesus veio trazer o reino dos céus, que estabelece uma ligação nossa com Deus, uma comunhão nossa com Deus. Ao invés de ser uma comunhão horizontal, é uma comunhão vertical. É a comunhão nossa. Pastor, Oi.
Eu estou hoje mais só de ouvir, tá? Porque eu estou operada da vista, não estou lendo muito bem, tá bom? Então, seja uma boa ouvinte. Vou ficar mais ouvindo. Teodora, que bom ter você conosco, viu? Muito bom poder falar com o pastor, com as pessoas aí, o grupo, né? Que bom. Vai ser muito bom. Amém, amém. Então, gente, olha só. Sim. Mas o que foi dado o reino da terra, né? Para o diabo? O mundo jaz no maligno. O pecado, o que diz em Romanos 3:29? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a comunhão com Deus e aí são agora reféns do diabo, do inimigo. Paulo, falando para o rei lá em Cesaré, ele falou para converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha só. Em 1 Pedro 2:9 diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para daquele que vos chamou das trevas, para anunciar aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma mudança profunda, uma mudança de quando a pessoa busca Deus. Porque, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, os homens entregaram ao diabo, ao maligno, os direitos das suas vidas. Por isso que Jesus veio trazer o reino dos céus para nós. E aí, essa entrega que o homem deu para o maligno foi quando o homem resolve tomar a decisão dele entre ser obediente a Deus ou tomar a sua própria decisão, é isso? Porque nós temos que decidir quem é que reina no nosso coração. Se Deus não reinar, quem reina é o nosso ego. E o nosso ego é inclinado para quem? Entendeu? Para o mal, né? Porque pelo fato do pecado, né? O pecado nos separou de Deus, da glória de Deus. Então, se o homem não está andando com Deus, com quem é que ele está andando? Tá? Mas vamos continuar, porque estamos só na primeira alegria, tá? A primeira felicidade. Então, também reinar com Cristo sobre tudo que ele é rei. Gente, esse texto de Romanos 8:17, desde o versículo 14, que Paulo vai dizer que o Espírito Santo trabalha para nos convencer de que nós somos filhos de Deus. Há um trabalho do Espírito Santo. Olha, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Né? O Espírito do Santo testifica com o nosso espírito e que nós somos filhos de Deus. Aí no versículo 17, a primeira parte, diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, vejam só, uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela se torna filha de Deus por gestação, por geração. Porque antes ela era filha de Deus por criação. Mas aí ela passa a ser filha de Deus por gestação. Ela foi regenerada, foi gerada como filha de Deus. E por ela ter sido gerada como filha de Deus, ela se torna irmã de Jesus Cristo. E passa a ser herdeiro com ele. É o que está dizendo esse versículo aí, Romanos 8:17. E se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, Desculpa, pastor, só isso os batizados que o senhor está falando? Não. O batismo não torna ninguém salvo e nem torna ninguém filho de Deus.
a pessoa se torna filha de Deus no momento em que ela se reconhece pecadora, crê que Jesus Cristo pagou o pecado dela e ela aceita o senhorio de Jesus, aceita Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. Neste momento, é gerada uma pessoa nova nela. Entendeu? É gerada uma pessoa nova. Só um momentinho. Mas o corpo é velho. O espírito é novo. Foi gerada uma pessoa nova dentro dessa pessoa. Sim. Uma nova pessoa. Mas o corpo é velho. O batismo é para sepultar este corpo. Mas o batismo não salva. Porque ela já foi salva. Esse corpo vai ser depois destruído pela terra. Então, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos do batismo para que o nosso espírito e o nosso corpo tenham sido totalmente entregues a Deus. O espírito pela aceitação de Jesus como Salvador e o batismo pelo sepultamento do antigo homem, da antiga pessoa. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, fala assim: de sorte que fostes sepultados com ele pelo batismo. O batismo é o sepultamento. Por isso que tem que ser por mergulho. Não, ok. Por que dessa pergunta? Porque o senhor está entrando numa seara que todo mundo fala: eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Sim. Né? Porém a sua explanação está elucidando essa história. Todo mundo é filho de Deus, porém, né, passa a ser mesmo filho gerado mesmo de Deus, irmão de Jesus, quando ele aceita. Né? Foi boa essa colocação. É o Luiz Cláudio que está falando, né? Isso. Porque eu na tela aqui eu não estou te vendo, entendeu? Estou vendo só a minha tela aqui. Então é o seguinte, olha só, em João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, fala assim: veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tem pessoas que pensam que tem uma religião. Eu vou para a igreja batista, vou para a igreja Assembleia de Deus, vou para a igreja católica. Não é nada disso. Não é a igreja, é a pessoa compreender que Jesus e crer que Jesus pagou a morte dela. Por isso que Jesus foi morto. Pagou a morte dela. Então, no momento que ela crê nisso, Deus vem e gera dentro dela uma nova pessoa. Uma nova criatura. Né? Uma nova criatura. Ok. Tá? Perfeito. Até que a pessoa se reconheça como pecador, né? E que reconheça a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, até esse momento, né? Ela é criatura de Deus e não filho. Isso, é filha de Deus por criação. Tá? Sim. Perfeito. Todos somos filhos de Deus por criação, mas somente aqueles que foram nascidos de novo é que são filhos de Deus por gestação, por regenerado, gerado de novo. Entendeu? Vamos continuar, gente? Olha, nós estamos só na primeira bem-aventurança. Vamos para a segunda felicidade do cristão. Qual que é? Os que choram. Vamos ver aí? Quem pode ler um versículo para nós aí? Os que choram? Os que choram. Não parece uma contradição, um contrassenso? Quem chora é que é feliz? Parece, né? Mas me diz uma coisa. O que acontece com uma criança quando ela nasce que não chora? O que os médicos fazem? O médico bate. Hein? Bate. Antigamente batia, não sei se ainda fazem isso. Hoje eles fazem massagem, fazem assim.
Mas vocês estão vendo? Então, neste mundo, para a gente dizer que nasceu, a gente tem que chorar. Olha só. Já pensaram nisso? Neste mundo, para a gente dizer que nasceu, que está tudo bem, tem que chorar. Então, o primeiro ato de vida nosso é chorar. E Jesus diz que a pessoa que chorar é que é feliz. Porque, às vezes, a gente chora, não é? Momentos de tristeza, de decepção, de fracassos, de burradas que a gente dá também, não é? A gente diz, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? E aí, quando o choro é dessa maneira, tem uma recompensa. Qual é a recompensa? Bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Consolados. Olha, eu gosto muito de Apocalipse 21:4, que diz assim, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem chorado, pode estar certo que o consolo de Deus vai ser maior. Talvez você dissesse, mas eu não queria chorar tanto, né? Eu queria rir mais. Mas Jesus falou, ai de vós que agora estáis rindo, porque haveis de chorar. Então, o choro na vida da gente, e quando a gente se humilha para chorar, e pelos percalços da vida, os desapontamentos, a promessa da palavra de Deus é que aquele que chorar vai ser consolado. Quem queria falar aí pode falar. Adna, então, interessante, uma curiosidade, né? Que a palavra, o choro vem do latim, que significa fortalecer. Boa, Adna, gostei. Parabéns. Então, quem chora é fortalecido. Que legal. Muito obrigado. O choro está relacionado com a vida. Choramos quando nascemos, mas quando a gente parte, quem chora são aqueles que ficam. Quando a gente nasce, a gente chora e os pais da gente riem. Quando a gente vai, a gente ri agora com Cristo e os nossos familiares choram. Muito interessante isso. Então, choro tem as mais variadas maneiras na vida e a promessa de que as nossas lágrimas serão enxutas por Deus. E muitos outros momentos. Houve uma mulher, por exemplo, que a Bíblia conta que ela chegou numa casa onde Jesus estava e ela começou a chorar e ela regava os pés de Jesus com lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os cabelos dela. Então, o homem que tinha convidado Jesus, chamava Simão, que tinha convidado Jesus, falou, esse Jesus acho que não é profeta, não. Essa mulher é uma pecadora, é uma perdida, e está aí chorando nos pés dele, enxugando os pés dele com lágrimas, porque ela era uma prostituta, sabe? Aí Jesus falou assim, ô Simão, quero te fazer uma pergunta. Pois não, senhor? Falou, conta uma história, né? Tinha um homem que, vamos atualizar, né? Tinha um homem que uma pessoa devia para ele 100 milhões de reais. E o outro devia, a outra devia R$1.000. E ele perdoa essas duas pessoas. Qual dessas duas pessoas perdoadas você acha que vai amar mais aquele que as perdoou? Aí ele falou, claro, que é aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus falou, pois é, cheguei aqui na tua casa e você não me deu um beijo me recebendo. Olha, eu vou te dizer, viu? Jesus fez cada uma na casa do homem que convidou ele para almoçar. Eu cheguei na tua casa, você não me deu um beijo. E desde que ela chegou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, que era comum, era um costume daquela época fazer isso. E ela aqui está regando meus pés com lágrimas e chorando. Pois eu vou dizer para você, Simão, os muitos pecados dela serão perdoados. Então, aquela mulher, naquele dia, apesar de todos os erros da vida dela,
ela chorou por causa dos pecados dela. E, em razão disso, Jesus disse que ela estava perdoada. Então, muitas vezes, o choro pelos nossos pecados, ele é importante. E a palavra de Deus, em Romanos 12:15, nos faz uma recomendação, que a gente deve alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? O choro daquela mulher devia ser muito amargo, né, pastor? Só um momentinho. Só um momentinho. Fala de novo. O choro daquela mulher devia ter um gosto muito amargo, né? Sim, porque ela sabia, ela era discriminada na sociedade. Ela era conhecida como a pecadora. A mulher problema. A mulher problema. É interessante e naquele dia Jesus transformou a vida dela. Quem falou aí? Salmir. Sim. É interessante essa questão do choro. O senhor falou muito bem a respeito do bebê, né, que precisa, às vezes, levar aquela palmada para que ele possa chorar. E ali, quando ele chora, abre-se, rompe-se todas as artérias e todo desobstrui. Desobstrui. Se ele não chorar, aquilo fica intenso e pode ser levado a óbito, porque não chorou. Então, é preciso fazer aquela fricção e aquele impacto, aquele susto para que ele chore, né? Há pessoas que não choram. Às vezes, em razão de um sepultamento, de um parente, não choram. Há pessoas que vão trazendo angústias, sofrimentos, porque não derramam lágrimas. O senhor já ouviu falar disso? Sim, sim. Então, quando o texto fala aí, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, é porque vem esse socorro de Deus, que somos impactados pelo Espírito de Deus, e aí vem as lágrimas, né? E isso alivia, isso traz conforto. O choro distensiona, o choro distensiona a tensão muscular. E o choro também desobstrui a alma, limpa a alma, por incrível que pareça, né? Então, tem pessoas que têm essa dificuldade de chorar, e isso vai trazendo problemas psicossomáticos, né, que a gente chama. Exato, que vai reprimindo, né? Reprimindo. Deixa eu só fazer uma perguntinha, porque quando eu comecei a reunião aqui, a gente iria ter a apresentação do sargento Levi. Você já está aí, Levi? Se tiver, abre o microfone aí para dizer se está. Eu acho que o Levi não está aí, não chegou aí. Muito bem. Aí, Léo, vamos ficar certo para você compartilhar já na segunda-feira, viu? Se apresentar, tá bom? Na próxima reunião. Eu entendi o Levi, eu não sei por que motivo ele não pôde, mas fica você para já segunda-feira que vem. Combinado, pastor. Então, ok. Qual é a terceira felicidade do cristão? É o versículo 5, Mateus 5:5. Os mansos herderão a terra. Ser manso, meu Deus. Os tempos de hoje fazem a gente virar uma fera, né? São tantos desafios na vida. O que é falando aí? Não está falando que esse é difícil, né? Nos dias de hoje, né? Pois é, e é um dos frutos do Espírito, né? A mansidão. Então, a questão de ser manso, porque Jesus falou o quê? Que a gente tem que aprender dele, que ele é o quê? Manso e humilde de coração. Entendeu? E há uma recompensa para quem for manso. Herdar a terra. Olha só. Então, vamos recordar. Quem é humilde vai ter o reino dos céus. Quem chorar vai ser consolado. E quem for manso vai herdar a terra. Eu queria que vocês pensassem em cada uma dessas bem-aventuranças, dessas etapas da felicidade, como degraus. Nós estamos subindo uma escada, ok?
Então, cada um é como se estivesse numa escada e já subimos 3 lances de escada. Nós começamos por onde? Pela humildade. E depois que nós iniciamos a nossa caminhada, nós tivemos que chorar. E agora nós temos que ser mansos para continuar na caminhada. Pastor? Sim. Edna. Sim. Eu li uma passagem, outra versão, que fala assim: herdarão a terra na plenitude, a terra, e se deleitarão na plenitude da paz. É a ideia de desfrutar da terra. Tá? Desfrutar da terra e ter paz. Porque depois nós vamos ver os pacificadores, tá? Mas nessa parte aí do ser manso é herdar a terra. Pastor, sim? Parece também que no Salmo 37 e o verso 7, ele fala que a gente não ficasse irritados com a pessoa, né, com as pessoas, porque ele que vai cuidar disso, né, que descansa no Senhor e espera nele. Não irriteis por causa do homem. Isso. E prospere em seu caminho. Quer dizer, né, que nós devemos esperar no Senhor aqui, caminhar com o Senhor, que Ele vai fazer nós também prosperar. Nós não precisamos de ficar, invejosos, irritados, com o próximo que estão crescendo ao nosso lado, né? Acredito que também ele vem de encontro com esse Salmo 37, verso 7. Olha só, no versículo 5, Salmo 37, 5, é um versículo que todo cristão sabe, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Aí depois vem, descansa no Senhor e espera nele. Aí não te irrites por causa dos malfeitores e nem daqueles que prosperam em seus caminhos. Aí fala assim, deixa a ira e abandona a cólera. Então, muito bom. É Lúcio que está falando, né? Sim. Sim. Então, a gente vê o seguinte, a importância de que, enquanto no reino deste mundo você conquista as coisas pela força, no reino dos céus você conquista pela humildade, pelo choro e pela mansidão. Olha só. Jesus realmente confrontou a turma do tempo dele, né? Então, o rei messiânico é manso, né? Aquele texto de Mateus 11, 29, que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixa eu fazer uma colocação dentro desse tópico. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos irar. Irai-vos e não pequeis. Não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como fazer essa contraposição da permissão da ira e essa linha divisória da mansidão? Muito bom. Muito bom. Olha, nós podemos nos irar com controle. É você, às vezes, confrontar uma situação, você repreender uma pessoa com firmeza, mas você não deixar que a sua emoção possa sobrepor o seu controle emocional. Tio, eu fiz uma junção aqui desses 3 pontos, humildade, o choro e o manso. Eu fiz assim, seja manso, se precisar, chore, mas não peque, seja manso. Legal, muito bom, Malvinha. Mas, ô Beth Sena, a Elba, a Binha, é minha sobrinha, tá? Por isso que ela tem o sobrenome de Sena e por isso que ela perguntou se você era parenta nossa. Então, o senhor sempre falou que, quando o senhor me conheceu, eu te conheci, falou que nunca mais ia esquecer do meu nome, porque o seu nome era Sena também. Nunca mais ia esquecer da irmã, porque o meu sobrenome também é Sena. Lembra?
Sim, sim. Então. Falou antigamente. Uhum. Eu lembro de muita coisa. Eu até fiquei achando que, de repente, a irmã podia ser uma parenta aí mesmo, que eu ando procurando uns parentes sumidos aí. Mas sabe, o meu sobrenome Sena vem do meu esposo. Ah, tá. Não é minha parentela, não, é dele. Entendi. Gente, vamos continuar, então? Pastor? Sim. É só uma dúvida. Pode em relação à questão de herdar a terra por herança, porque receberão a terra por herança. Sim. Essa terra está se referindo ao terreno mesmo? Ao humano? Então, nós vamos... Eu não sei se é hoje. Não sei se é hoje, vamos falar. Porque o que Deus diz lá em Apocalipse 21? E vi um novo céu e uma nova terra. E uma nova terra. Tá? Então, não é a terra, o terreno, tá? Mas é o lugar de segurança, de estabilidade, de felicidade. Eu estou pontuando isso. Oi? Porque eu estou pontuando isso porque muitas das vezes a teologia da prosperidade se apropria disso. Para dizer que você vai ter terras aqui, comer do melhor dessa terra, e vai para fora. Não é terra no sentido literal, não. É terra no sentido de bênção, até mesmo porque nós não teremos propriedade material na eternidade. Mas há um grupo aí que entende ser literal, né, pastor? Há um grupo aí que entende ser a terra literal. Eles se baseiam lá no Salmo, né? Sim. Testemunha de Jeová, por exemplo. Sim. Tio, tem até um hino que fala, né? Eu avisto uma terra feliz. E a Bíblia fala que a nova Jerusalém desce do céu, né? Então... Desce. Mas isso aí tem muita escatologia aí, e vai depender muito da linha teológica da pessoa, se ela é milenista, pré-milenista, pós-milenista, armilenista. Então, uma coisa é certa, Deus está reservando um lugar especial para nós, que ele chama de nova terra e novo céu. É a nova casa celestial. Sobre a nova terra, o senhor, o primeiro, segundo e terceiro céu, o senhor tinha falado isso durante a pandemia, né, pastor? Falei. Expliquei sobre os três céus, né, que quando, por exemplo, o reino dos céus, né, os três céus. Mas nessa colocação aí é muito mais abrangente. Tá? Mas, os três céus, tá? O céu que é visto pelo homem, tá? O céu que é a região dos demônios e o céu que é o trono de Deus. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, não. Foi bom você lembrar, porque de repente pode ser um tema mais para frente, né? Que é muito assunto. E vocês estão com sede. Muito bom isso aí, ó. Estou gostando da participação de vocês, viu? Porque não é só para eu falar, não, e vocês participarem aí. A felicidade, a quarta felicidade do cristão, qual que é? Mateus 5:6? Fome de justiça. Fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça. Oh, meu Deus, como isso é uma realidade nos nossos tempos agora, né? Como nós estamos precisando que a justiça prevaleça. Eu que o digo. Como nós precisamos que o Senhor realmente se manifeste, né? E que a justiça seja feita. Estamos com um Brasil polarizado aí, não é? E na nossa célula aqui a gente vai evitar entrar nisso, até mesmo porque eu sei que tem pessoas no nosso grupo aqui que são dos dois segmentos, né? E o nosso objetivo aqui é a gente estudar a palavra de Deus, mas essa questão de justiça
E você vê que tem sede, né? Está falando aqui. Qual é a recompensa? Porque serão fartos, né? Fartos. Ô, bênção, ô, Senhor. Tudo. Faça com que isso aconteça logo. Vem, Senhor, a tua justiça, né? Há um detalhe muito importante, né, pastor? Sim. Que o texto começa dizendo fome e sede são os dois elementos fundamentais para a existência humana. Da vida. Ó, uma pessoa pode ficar até 40 dias sem comer, mas ela não consegue ficar mais do que 5 dias sem beber um líquido. Exatamente. Entendeu? Então, a ideia é o seguinte, são coisas vitais. Você tem tanta fome e tanta sede de justiça que é uma questão de vida ou morte. Esse é o sentido aí. É o profundo. Sentido. Mas qual é a promessa? Serão fartos. E eles serão fartos. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulinho aqui nessa bem-aventurança, nessa felicidade, porque eu queria falar sobre o outro e a gente encerrar, porque o nosso horário é até, no máximo, 9h15. Não é porque a gente vai perder, né? O tempo não é permitido, é porque a gente quer realmente dosar, tá? A nossa... E aí continua semana que vem, aí não vai dar para a gente fazer aquele estudo especial, mas a gente continua aqui para concluir. Então, qual é a quinta felicidade do cristão? Versículo 7. Misericórdia. Misericordiosos. Meu Deus. Quem sabe o que é ser misericordioso? Aí. Quem pode me dizer o que é misericórdia? Como ovelha, fica fácil responder, que a gente aprendeu esses dias aí na pregação, Luiz. É você se colocar na miséria da outra pessoa, junto com ela. Isso. A palavra misericórdia é a junção de duas expressões latinas. Isso. Misericardia. Cardia, de onde vem a nossa palavra coração. Então, é miséria no coração, né? E aí, então, o Senhor é o coração de Deus na miséria humana. É isso aí, entendeu? A misericórdia, o misericordioso é aquele que põe o seu coração na miséria do outro. Foi assim que Deus fez conosco. Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Trocou o nosso miserável coração pelo coração dele. É a troca de coração. Paulo falou isso, né, pastor? Sim. Miserável homem que sou, quem me livrará? Do corpo dessa morte. Então, realmente, a nossa condição é uma condição miserável, e Deus colocou o coração dele em nós. E aí ele fala que nós temos que ser misericordiosos também, porque há uma promessa, né? Há uma recompensa. A pessoa que for misericordiosa, ela vai ser feliz. Por quê? Que motivo? Alcançar a misericórdia. Olha, pensa bem, que quando a gente usa ou não de misericórdia, nós estamos estabelecendo um parâmetro de julgamento. E nós temos um bocado de gente da área do direito aí, tá, com a gente. Tá? Não sei se o Salmi sabia, mas que o Salmi é advogado. O Léo está aí na área do direito também. Não sei se tem. A Tassiana estava aí semana passada, não sei se está hoje. Não sei se tem mais alguém que é advogado ou é da área do direito aí. Então, veja só. Quando a gente usa ou não de misericórdia, a gente está estabelecendo um parâmetro, uma base, uma condição de julgamento. Se eu for misericordioso, na eternidade, Deus vai usar de misericórdia comigo. Se eu não for misericordioso, eu estabeleci
uma condição para eu não alcançar a misericórdia. Olha só como isso é sério para nós. Então, sim. E a gente vê como é que as coisas estão ligadas, né? Já reparou que, quer dizer, Deus só sabe, mas eu que estou fazendo essa alusão, né? Sim. Correta. A gente vai condenando uma boa-aventurança a outra. Isso! Como se fosse pressuposto uma para a outra. Exatamente. É como se fosse uma escada, né? Mas é isso mesmo. Ele coloca ali humildade como primeiro. O primeiro degrau é a humildade. Segundo degrau é o choro. Terceiro degrau... E a questão da misericórdia, que o irmão bem lembrou aí, o irmão Salmir, a etimologia, o outro irmão também, o escritor Luiz, da etimologia, está ligado à justiça. Né? Isso! Porque se eu me coloco no lugar do outro, se eu não tenho empatia para com o outro, como que eu vou ser um juiz justo, né? Isso. Tanto que tem lá na sua ensinou esses dias a parábola do juiz iníquo, né? Olha aqui, gente. Esse texto de Tiago 2,13 diz que nós vamos ser julgados de acordo com o modo como nós julgamos. A justiça divina vai ser do modo como nós exercemos justiça aqui. E aí há um detalhe que em Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa no juízo. Outro sentido, outra maneira é que a misericórdia vai na frente da sentença. Olha só. Que Deus, antes de nos sentenciar, ele vai ver qual foi o nosso parâmetro de misericórdia. Aí ele vai usar a misericórdia, independente de toda a condenação que nós tivermos, a misericórdia vai triunfar no juízo. Olha só. Isso é lindo, hein, pastor? Como é, Salmir? Isso é lindo. É lindo. É bonito, né? Agora, eu fico pensando também que eu fico assim, meu Deus, quais são os momentos da minha vida que eu não tenho sido misericordioso? Né? É uma coisa para a gente refletir, né? Coisa para a gente refletir. Nós temos que orar, né? Eu sei que todos fazem isso, até para o mundial, pelos líderes mundiais, para que eles uma conversão realmente, porque eles não têm misericórdia, né? Isso. São pessoas que não têm misericórdia no coração. Só de atacar, só de invadir um país, eles já não têm misericórdia no coração. Exatamente. Meus irmãos, eu queria ficar com essa bem-aventurança, essa felicidade aí, e a gente continuar a semana que vem. Aí, durante a semana, eu vou mandar novamente aquela pesquisa, tá, para vocês, sobre qual estudo que vocês preferem fazer e também quem que gostaria de compartilhar o que você faz, seu nome, qual é a sua religião, o que você faz para o grupo ir se conhecendo mais. Os zacarienses quase todos se conhecem, né? Mas nós temos mais gente aí que não está no grupo, né? E que precisa participar. Juliana, Deus te abençoe. Juliana está saindo. Vamos fazer uma oração de encerramento. Hoje nós temos um pastor aqui, não é? O Salmir. Pedir ao pastor Salmir para nos dirigir na oração, encerrando. O Sávio, o pai dele, irmão, é Irto, tá certo? Irto. Ele que tinha uma gráfica, tinha uma editora e publicou o meu livro Pescador, entendeu? Ele foi a primeira pessoa a ser instrumento de Deus para publicar o meu livro Pescador. Tá? A história do Carlito?
E o Salmi já me defendeu em algumas situações na justiça aí, mas não era eu que era errado, não, foi outro. Viu? É verdade. Vamos orar. Eu agradeço muito ao pastor Joselito, meu pastor, né? Durante um tempo lá em Acari, ricamente abençoado com o pastoreio dele, a família. Agradeço pelo convite de participar aqui nesta noite desse estudo maravilhoso e vamos estar juntos. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos orar, então. Agradeço a todos. Vamos orar então, Salmi, por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão que esteve conosco, nos abençoando. Muito obrigado, Deus, pela capacidade mental, intelectual do pastor Joselito, sempre constantemente abundante na tua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estiveram participando desse estudo. Amém. Que ele fique, Senhor, gravado em nossos corações, para que possamos aprender, ó Deus, que imediatamente para crescermos, para subirmos essas escadas que ele falou, nós precisamos descer. E o ponto de partida para descer é a humildade. Nós suplicamos que tenhamos um coração humilde até que possamos alcançar, ó Deus, a tua vontade. Abençoa-nos, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Até domingo, então, gente. Deus abençoe. Domingo não, até segunda. Pode ser a todos os irmãos. Até segunda.